A Trindade Divina. Uma análise profunda nas Escrituras. A doutrina da Trindade está entre os temas mais profundos, solenes e contemplativos da fé cristã. Ao longo dos séculos, muitos tentaram explicá-la com fórmulas, sistemas e definições, mas a verdade é que estamos diante de um mistério que ultrapassa a nossa linguagem. Ainda assim, não estamos diante de um mistério vazio. Deus não nos deixou no escuro. Ele se revelou. E essa revelação, distribuída por toda a Escritura, nos conduz ao reconhecimento de uma verdade santa. Há um só Deus, e esse único Deus se dá a conhecer a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra Trindade não aparece de forma literal na Bíblia, mas a realidade para a qual essa palavra aponta está espalhada por toda a revelação bíblica. Não se trata de inventar uma ideia para preencher lacunas, mas de tentar confessar com reverência aquilo que o próprio texto sagrado nos mostra. A Escritura afirma com clareza que Deus é um. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 declara: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías capítulo 45, versículo 5 reforça essa mesma verdade. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Portanto, toda reflexão sobre a Trindade precisa começar aqui. Não há três deuses. Não há três centros divinos autônomos. Não há três essências competindo entre si. Há um só Deus. Mas esse único Deus não se revela nas Escrituras como uma solidão fechada em si mesma. Ele se revela em relação, em comunhão, em envio, em palavra, em amor, em presença. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E ainda assim, não estamos diante de três deuses, mas do único Deus vivo e verdadeiro. Esse é o santo mistério que as Escrituras nos permitem contemplar, ainda que não possamos esgotá-lo. O Pai é apresentado como Senhor, Criador, fonte de toda a vida e origem do plano da redenção. Isaías capítulo 64, versículo 8 diz: Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. O Pai não é apenas um título devocional. Ele é revelado como aquele que ama, chama, envia, sustenta e governa. João capítulo 3, versículo 16 mostra isso com beleza eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai é plenamente Deus, eterno, santo, soberano e amoroso. O Filho, Jesus Cristo, também é revelado de forma gloriosa. João capítulo 1, versículos 1 ao 3 afirma: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto não nos permite reduzir Cristo a um simples mensageiro ou a uma criatura exaltada. Ele estava com Deus, e era Deus. Há distinção, porque ele estava com Deus. A divindade, porque ele era Deus. A eternidade, porque ele já era no princípio. E há participação plena na obra criadora, porque tudo foi feito por meio dele. Quando chegamos a João capítulo 1, versículo 14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está uma das revelações mais assombrosas das Escrituras. Aquele que era desde o princípio entrou na história humana, vestiu a nossa condição, andou entre os homens, tocou os feridos, falou com voz audível, chorou com os que choravam, sofreu, foi rejeitado e entregou-se por amor. O Filho não deixou de ser quem era, mas se aproximou de nós de forma visível e palpável. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 17, Paulo escreve que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O termo primogênito aqui não significa que o filho tenha sido criado, mas que ocupa o lugar de supremacia, autoridade e preeminência sobre tudo. O próprio texto explica isso dizendo que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. O filho está acima da criação porque é o senhor dela. Ao mesmo tempo, as Escrituras mostram que Jesus não vivia como alguém isolado do Pai. Pelo contrário, em muitos momentos vemos uma relação viva, íntima e santa entre o Filho e o Pai. Essa relação é uma das janelas mais belas para contemplarmos a distinção pessoal dentro da unidade divina. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus declara: Eu e o Pai somos um. Ele não diz que são deuses diferentes tentando cooperar. Também não diz que são uma única pessoa sem distinção. A unidade perfeita. Mas essa unidade não anula a relação entre eles.
Em João capítulo 6, versículo 38, Jesus afirma: Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Isso é profundamente importante. O Filho não veio agir independentemente do Pai. Há envio, há missão, há obediência, há perfeita concordância. Em João capítulo 14, versículo 9, ele diz: Quem me vê a mim, vê o Pai. E em João capítulo 14, versículo 6, declara: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe a profundidade dessa verdade. Cristo não fala como alguém separado da realidade divina, mas também não fala como alguém sem relação com o Pai. Ele é o caminho ao Pai, porque nele a plenitude da vontade divina se aproxima de nós. Há outros momentos ainda mais marcantes. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, no Getsemane, Jesus ora: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui o filho fala com o pai em agonia, submissão e amor. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, ao ensinar os discípulos a orar, Jesus começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ele não ensina os homens a orar para um Deus abstrato, mas para o Pai. E na cruz, em Mateus capítulo 27, versículo 46, ouvimos uma das expressões mais intensas de toda a Escritura: Deus meu, por que me desamparaste? Essa fala não é teatro, nem encenação simbólica. Ela revela a relação real. O filho não está falando consigo mesmo, ele se dirige ao Pai. Há comunhão, há mistério, há profundidade, há realidade viva entre pai e filho. O Espírito Santo também não aparece na Bíblia como uma simples força impessoal ou uma energia divina sem rosto. Ele é apresentado como alguém que fala, guia, consola, convence, ensina, intercede e habita no povo de Deus. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Esse texto é precioso porque mostra os três em relação. O Filho roga ao Pai. O Pai envia o Consolador. O Consolador vem. E tudo isso acontece sem qualquer ruptura na unidade divina. A palavra outro Consolador também é significativa. Jesus não está dizendo que enviaria uma presença estranha à vida de Deus, mas alguém que continuaria a obra de consolo, presença e direção entre os discípulos. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus diz que o Espírito da Verdade guiaria os discípulos em toda a verdade. Em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, Pedro repreende Ananias dizendo que ele mentiu ao Espírito Santo e logo em seguida afirma que mentiu a Deus. Isso mostra de maneira muito forte a divindade do Espírito Santo. Mentir ao Espírito é mentir a Deus. O Espírito não é inferior ao Pai nem ao Filho. Ele é plenamente divino. Em 1 aos Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, Paulo diz que o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Isso não é linguagem de mera força impessoal. Isso é linguagem de pessoalidade, conhecimento e intimidade divina. O Espírito Santo conhece plenamente a realidade de Deus porque participa plenamente dela. Um dos momentos mais belos para percebermos a distinção e a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo está no batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17 registra que após ser batizado, Jesus saiu logo da água. O Espírito de Deus desceu como pomba sobre ele, e uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui não há confusão. O Filho está na água, o Espírito desce. O Pai fala dos céus. E ainda assim não temos três deuses, mas a revelação do único Deus em perfeita comunhão. Outro texto igualmente importante está em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus ordena: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto não diz em nomes, como se fossem três divindades separadas. Diz em nome. Há unidade. Mas dentro dessa unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são mencionados de forma distinta. A Igreja não inventou essa linguagem. Ela a recebeu do próprio Cristo. A salvação também é descrita de maneira trinitária. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 fala do propósito do Pai que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. João capítulo 3, versículo 16, revela a entrega amorosa do Filho. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6, ensina que fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja como tudo se move em harmonia. O Pai planeja, o Filho realiza,
O Espírito aplica. Não como se cada um trabalhasse separado, mas como a única obra do único Deus em perfeita unidade. Quando tento explicar isso a alguém de maneira simples, gosto de usar uma imagem do nosso próprio tempo. Peço que a pessoa imagine sua conta de social media aberta em 3 aparelhos diferentes: no computador, no tablet e no telefone. Primeiro, ela pega o computador, tira uma foto, escreve uma legenda e publica uma postagem. Depois abre o tablet e vê imediatamente ali a mesma publicação, com tudo que foi feito no computador. Então escreve um comentário nessa postagem. Em seguida, pega o telefone, entra na mesma conta e agora tudo está ali novamente: a foto publicada, a legenda escrita, o comentário feito no tablet, tudo reunido e presente. Então pergunto: quantos aparelhos você usou? E a resposta é 3. Depois pergunto: quantas contas havia? E a resposta é uma só. Havia distinção nos acessos, distinção nos instrumentos, distinção nas telas. Mas a fonte era a mesma. O centro era o mesmo. A identidade era a mesma. Essa imagem não explica Deus plenamente, porque nenhuma comparação humana pode conter a glória do Eterno. Mas ela ajuda a mente moderna a perceber que distinção não significa separação e que unidade não exige confusão. Assim como diferentes acessos podem estar ligados a uma só fonte, também as Escrituras nos mostram que Pai, Filho e Espírito Santo não vivem em independência, nem em ignorância uns dos outros, nem em concorrência. Há perfeita comunhão, perfeito conhecimento e perfeita unidade. Quando Jesus fala com o Pai, isso não destrói sua divindade. Quando o Pai envia o Filho, isso não o torna menor em essência. Quando o Espírito é enviado para habitar em nós, isso não o reduz a uma energia secundária. Tudo procede do único Deus. Tudo está ligado à mesma plenitude divina. Mas é importante ir além da imagem. Deus não é um sistema, nem uma tecnologia celestial. Ele é infinitamente mais alto. A parábola dos aparelhos serve apenas para ajudar o coração a dar os primeiros passos no entendimento. A revelação bíblica é mais bela, mais viva e mais profunda. No Antigo Testamento, Deus se manifesta em sinais de sua presença, em fogo, em nuvem, em trovão, em glória, em voz, em santidade. Em Êxodo, sua presença é percebida na sarça ardente. No deserto, em coluna de nuvem e coluna de fogo. No Sinai, em trovões e temor. Tudo isso já revelava que Deus não é ausente, frio ou distante. Ele se faz conhecer, ele entra na história, ele se aproxima. E, no entanto, a revelação avança ainda mais quando o Filho vem em carne. O Deus que outrora se deixava perceber em nuvem, fogo e glória, agora se deixa contemplar na face do Cristo. O Verbo se fez carne, andou entre os homens, falou como homem, sofreu como homem, morreu em nosso lugar, ressuscitou em glória. E após sua ascensão, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, como vemos em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Assim, aquilo que antes era contemplado de fora, passa agora a habitar dentro dos que creem. O Pai continua sendo o Senhor eterno. O Filho continua sendo a perfeita revelação de Deus em carne. O Espírito continua sendo a presença viva de Deus, habitando em nós. Há distinção na revelação, mas uma só fonte, uma só glória, um só Deus. Por isso, quando alguém diz que a Trindade é impossível de entender, eu diria que ela é impossível de esgotar, mas não impossível de contemplar. Não compreendemos Deus plenamente, porque não somos Deus. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, nos lembra que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Assim como em outro exemplo já escrito neste livro, o telefone não consegue compreender plenamente a natureza humana. Também nós não conseguimos sondar totalmente a natureza de Deus. Podemos conhecer aquilo que ele resolveu revelar, mas nunca aprisioná-lo dentro de nossas categorias. Esse limite não é um defeito da revelação. É uma marca da diferença entre Criador e criatura. A beleza da Trindade está também no fato de que ela não é apenas uma doutrina para debates, mas uma verdade que toca a vida cristã inteira. O Pai nos ama, o Filho nos redime, o Espírito nos vivifica. Entramos ao Pai por meio do Filho e somos selados e conduzidos pelo Espírito. Segundo aos Coríntios capítulo 13, versículo 13, nos deixa uma das expressões mais belas dessa realidade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Não se trata apenas de teologia abstrata. Trata-se da própria forma como a salvação chega a nós e nos envolve. A comunhão trinitária também ilumina nossa vocação. Se Deus, em sua própria revelação, nos mostra amor, comunhão, relação e perfeita unidade,
Então a igreja é chamada a refletir isso. Não uma unidade construída por uniformidade forçada, mas uma unidade enraizada na verdade, no amor e na presença de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não vivem em divisão. Tudo neles é santo acordo. Tudo neles é perfeição. Tudo neles é amor. E é para essa vida que somos chamados. No fim, a Trindade não deve nos conduzir primeiro ao orgulho de achar que resolvemos um problema teológico. Ela deve nos conduzir à adoração. Diante dela, a mente se curva, o coração se aquieta e a alma reconhece que Deus é maior do que tudo que conseguimos dizer. O Pai nos quis. O Filho nos comprou. O Espírito nos alcançou. O Pai enviou. O Filho veio. O Espírito permanece. O Pai falou do céu. O Filho andou entre os homens. O Espírito habita na igreja. E tudo isso não destrói a unidade divina, antes revela a profundidade do único Deus vivo. Por isso, ao contemplarmos essa doutrina, não devemos fazê-lo com frieza, mas com reverência e gratidão. O Deus que habita em luz inacessível decidiu se dar a conhecer. Ele não permaneceu escondido para sempre. Ele falou. Ele veio. Ele habita. E isso é motivo para assombro, humildade e louvor. Como está escrito em Judas capítulo 1, versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Oração para o entendimento da Trindade Divina. Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos porque és um só Deus, santo, perfeito, infinito e digno de toda adoração. Obrigado porque não permaneceste oculto, mas te revelaste a nós nas Escrituras, na obra do Filho e na presença do Espírito Santo. Ensina-nos a contemplar esse mistério com temor, amor e humildade. Guarda-nos de reduzir tua grandeza às limitações da mente humana, mas também guarda-nos de desprezar aquilo que tu mesmo revelaste. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sustentem nossa fé, transformem nossa vida e nos conduzam cada dia mais para perto de ti. Amém.